Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello rebateu nesta terça-feira as críticas feitas pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, à Operação Lava Jato e ao Ministério Público. Para Marco Aurélio, a investigação de um esquema bilionário de corrupção envolvendo a Petrobras não destruiu empresas e sim gerou confiança e representa um avanço para o país. Disse Marco Aurélio também ao Estadão, aspas, nós estamos avançando culturalmente e está desaparecendo do cenário nacional o sentimento de impunidade. Isso em termos de administração pública, em termos de atuação na vida em sociedade, é muito importante, fecha aspas. E continuou, aspas, de forma alguma destrói empresas, ao contrário, fortalece, gera confiança, gera segurança, não deixa de ser um marco civilizatório. O ruim é quando as suspeitas são varridas para baixo do tapete, aí é péssimo. Fecha aspas. Olha, a gente vai precisar comentar essas declarações com calma, porque é o Marco Aurélio Mello que está falando, né? Então a gente vai começar a comparar essa declaração com as atitudes dele daqui a pouco. Mas indagado sobre a declaração de Toffoli, o ministro Marco Aurélio Mello disse ter outra visão, abro aspas. A democracia é interessante por isso, as ideias são diversificadas, cada qual com a sua concepção de vida. Eu acredito que o Ministério Público seja transparente e merece os nossos elogios, como também merece a Polícia Federal, a Polícia Civil. Eu costumo julgar as pessoas por mim, pela minha concepção, e por isso que não vejo, que ele estava se referindo aqui ao corporativismo no Ministério Público. Fecho aspas. Muito bem, seria muito lindo isso, Augusto Nunes, se as atitudes do Marco Aurélio Mello fossem compatíveis com o discurso que ele está dando. Não, nós estamos avançando, é um cenário, está desaparecendo o sentimento de impunidade, nem parece aquele ministro que fez pressão para que fosse rediscutida a questão da prisão em segunda instância, que votou contra a prisão em segunda instância, resultando na soltura de corruptos poderosos, pelo menos em outra época, como Lula, como José Dirceu, como Eduardo Azeredo, milhares de criminosos. Tem o caso do Rabicó, traficante lá do Rio de Janeiro, que ainda está em discussão no maior imbróglio jurídico. Ele também disse que a prisão do Lula poderia incendiar o país. Augusto Nunes, então as decisões e os votos do Marco Aurélio Mello são absolutamente contrários a esse tipo de declaração, que parece de uma hipocrisia, de você jogar para a galera, querer se contrapor ao Toffoli para ficar bem na fita com as pessoas mais ingênuas que não sabem aquilo que o Marco Aurélio fez nos verões passados. Aurélio Mello, né? Eu sempre cito um discurso que ele fez, acho que em 2006, 2008, quando ele assumiu a presidência do Superior Tribunal TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é um primor discurso, que ficou conhecido como o país do faz de conta, porque ele fazia um retrato perfeito da imensa corrupção institucionalizada, né, da imensidão desse cancro que ia destruindo o país. E o pessoal finge que não acontece nada, acho que isso é normal e tal, mas numa linguagem muito boa. Eu escrevi sobre esse discurso aí, qualificando essa peça retórica aí, com muitos elogios, todos merecidos, e toda vez que eu reencontrei o Marco Aurélio eu falava isso, mas vem cá, o senhor disse que era o país de faz de conta, do faz de conta, o que é que mudou? O que é que mudou? Porque o senhor age de maneira tão imprevisível, oscilante, né? Ele parece não ter, o Marco Aurélio parece não ter compromisso com o que disse o Marco Aurélio. Agora, se ele seguisse esta linha, que nunca é materializada, aí pelo menos nos últimos anos, não tem sido materializada por gestos, atitudes, ações, ele seria um ministro muito melhor do que é. Eu me surpreendo se você me perguntasse qual é o autor desse trecho de discurso ou de declaração, aí pusesse o Marco Aurélio entre 8 opções, a primeira que eu eliminaria era o Marco Aurélio. No entanto, é ele falando isso. Zé Maria Trindade, aliás, lembrando, Zé Maria, daquela declaração recente do Marco Aurélio de que se o Congresso Nacional
mudasse as regras sobre a prisão em segunda instância, na verdade apenas esclarecendo de modo mais efetivo aquilo que está escrito na Constituição, no Código do Processo Penal, que isso seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, que acabou de rever a jurisprudência estabelecida em 2016. Quer dizer, o Marco Aurélio julgou uma afronta que o Poder Legislativo legisle. Ele deve estar achando que isso agora é função do Supremo, Zé. Para você ver que não é uma situação tão tranquila assim, essa história de definir ali a prisão depois da condenação em segunda instância. Mas é muito real. Nós não temos um poder moderador, ou seja, um rei absolutista que dá a última palavra. Mas nós temos, sim, um judiciário supremo que dá a última palavra naquele momento. E aí, na democracia, o círculo volta, porque isso pode ser imediatamente reaberto no Congresso Nacional, o que vai acontecer, a aprovação de uma emenda e de um projeto, e o processo é retomado. E pode chegar de novo ao Supremo Tribunal Federal, e aí será outro momento, com outros ministros, e pode até definir uma nova jurisprudência. Isso não é um círculo rápido, né? Mas pode acontecer. Então não é afronto nenhum, cada um faz a sua função, e a função do Supremo é fazer o controle constitucional, e não existe o pré-controle ou controle antecipado da Constituição. É preciso aprovar, é preciso que seja promulgado ou sancionado, e a partir daí a apresentação de um recurso ao Supremo se alguém sentir que se trata de matéria inconstitucional. Mas esse não está longe de ser um assunto definido no Supremo, e haverá divisões sim. Sobre o ministro Marco Aurélio, quando o Supremo era normal, quando o Supremo definia de acordo com a Constituição e com a legislação, o Marco Aurélio sempre era aquele voto avesso. Ele ficava sozinho nas decisões, hoje não fica, porque o plenário do Supremo está dividido, então ele estará de um lado ali ou da maioria, ou pelo menos de uma minoria não tão isolada como antigamente, que ele era sozinho. Mas ele sempre articulou muito bem e argumentava, ele ficava isolado, mas sempre argumentou muito bem os seus votos. Daí esse respeito, daí esta definição do ministro Marco Aurélio de que ele não acompanha grupos, mas está exatamente no sentido de ir segundo o seu critério de análise e a sua hermenêutica, né? Olha, Felipe, voltando a discutir essa história aí das empresas, eu concordo com o ministro Marco Aurélio, assim, integralmente. Isso é sinal de respeito. Não houve quebradeira, e se alguma empresa quebrar, não faz mal. Ela vai quebrar porque outra empresa vai ocupar o lugar dela no mercado, porque não se pode proteger a empresa ou qualquer grupo econômico, ou qualquer movimentação, só porque esse grupo dá emprego, porque aí nós poderíamos alargar e apoiar, por exemplo, um grande traficante, porque ele emprega um traficante de drogas, emprega avião, emprega o motorista, emprega, enfim, é uma teia. E não se pode, de maneira nenhuma, pensar nisso, né? Da mesma maneira de outras irregularidades, né? Isso é um argumento, assim, totalmente absurdo, principalmente vindo de um presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio tem razão. Nas minhas convivências aqui, Felipe, com representantes empresariais e grandes empresários, eu vejo claramente o que eles querem, né? Os empresários querem sempre, em primeiro lugar, regras, né? É a primeira reivindicação sempre, ou da CNI, ou de empresários isolados. O que é que eles querem? Estabilidade de regras. Quais são as regras? E aí eu sigo as regras. E em segundo lugar, crédito. Isso aí, todos querem crédito e querem mais atenção do governo, redução de impostos, é nessa linha. Mas em primeiro lugar, estabilidade jurídica, ou seja, regras. Então, um mercado dominado por corrupção não interessa aos empresários, viu? Empresário que opera na corrupção não é empresário, é um bandido, né? Agora, e a empresa, sim, fica na ilegalidade. Eu queria retomar dois argumentos, um argumento que eu usei ontem. O que é que ele quer que seja feito? O que o Dias Toffoli propõe? Ele diz que nos Estados Unidos os executivos são condenados à prisão perpétua e as empresas sobrevivem. Mentira.
Várias empresas quebraram, vem quebrando nos últimos anos, claro. E o executivo vai para a cadeia. Não existe isso. Lá é tolerância zero com a corrupção. Isso aí é um argumento completamente falseado. E não há nada, nenhuma versão americana do BNDES sustentando essa gastança irresponsável, não há nenhum presidente bancando camelô de empresas. E eles são muito mais duros do que o Brasil. Isso aí. Agora, apresente uma proposta. Segundo, ele acha que devia ser... Ele diz que na Alemanha não acontece isso. Acontece em todos os países do mundo, os que são sérios. Mas, sobretudo, ele tem de propor alguma fórmula. O que ele queria que fizesse, por exemplo, com a Odebrecht? A Odebrecht, aliás, o herdeiro da Odebrecht, que era o presidente por delegação do pai, foi preso, ficou um tempo na cadeia, agora usa tornozeleira em liberdade, outro regime de cumprimento da pena, outro regime carcerário, e o pai não foi preso nem um dia. Por que ele não propõe isso aí? Ele está propondo prisão perpétua para o Emílio Odebrecht?